Ô, Gabriel, só para complementar o que ele falou, o protestantismo ele trabalha com aquela ideia de norma normatizadora e norma normatizada, tá? Eu não gosto de usar os termos latinos porque eu acabo me confundindo, né? Porque é norma normans, norma normata, enfim. Mas o que acontece? Norma normatizadora só tem uma, que é a Bíblia, certo? Ela normatiza todas as outras normas. Isso, eu estou falando assim, Lutero acreditava nisso, Calvino acreditava nisso, não é doutrina adventista, é doutrina protestante, tá? Do geral. Então, norma normatizadora só existe uma, Bíblia Sagrada. Agora, normas normatizadas, aí você tem várias. E elas são normatizadas pela Bíblia Sagrada. Então, a confissão de fé, credo, essas coisas podem existir. O que é ser normatizado pela Bíblia Sagrada? Você precisa refletir aquilo que a Bíblia está dizendo. Então, aí que tá. Ellen White é norma. Enquanto ela é normatizada pela Bíblia, ela é norma. Então, se Ellen White diz, por exemplo, olha, vocês têm que ser fiéis à sua esposa, ao seu cônjuge, ao seu marido, ela está refletindo a Bíblia Sagrada, meu irmão. Então, ela é normatizada pela Bíblia Sagrada. Se você disser, não, Ellen White está dizendo aqui que eu tenho que ser fiel à minha esposa, mas eu acho que não tem que ser, não. Cara, você está sendo infiel à Bíblia Sagrada, certo? Porque ela está apenas refletindo a Bíblia Sagrada. Então, eu acho que esse é o ponto que o Gabriel queria passar, né? E sobre a questão de mesma inspiração, é sempre importante deixar isso claro. Mesma inspiração não significa mesma função, nem mesma autoridade, nem mesma prerrogativa, tá? Então, veja, se eu sou um dono de uma empresa, e aí eu faço uma entrevista, eu contrato um faxineiro e um CEO, um diretor para a empresa. Veja, é o mesmo dono contratando duas pessoas para a mesma empresa, mas isso não significa que essas duas pessoas vão ter a mesma função e a mesma autoridade. O faxineiro tem uma função, o CEO tem outra. O CEO manda no faxineiro, né? Então, a mesma coisa. É a mesma inspiração, profeta canônico e profeta extracanônico? Sim, é o mesmo Espírito Santo dando uma mensagem tanto para o profeta canônico quanto para o profeta extracanônico. É a mesma inspiração. Não existe meia inspiração. Ou é inspirado ou não é. Agora, isso significa que a função é igual, que a prerrogativa é igual, que a autoridade é igual? Não, porque Deus pode dar uma função para uma função para outra. No caso, ele deu para os profetas canônicos a função de serem regra de fé, prática e doutrina. Eles são a Bíblia. Ele não deu essa função, essa prerrogativa, essa autoridade para profetas extracanônicos. Portanto, Ellen White não está no mesmo patamar da Bíblia Sagrada em termos de função, de prerrogativa e de autoridade. Ela está abaixo, tá bom? Tem pessoal no chat falando, a gente trocou o sumo pontífice como ministerial profético, sei lá, de Ellen White. Assim, ela não é infalível como a Bíblia, pronto. Nem a igreja adventista é infalível como a Bíblia, né? Ou tão mais infalível como alguns acreditam. Não é infalível. Cara, é isso que eu acho interessante. Eu vejo você falando isso, Davi falando isso, a Vitória, que é adventista, fala isso, o Fleuric, aqui do chat, que é adventista, fala isso. E a galera insiste em falar que a adventista toma a igreja e Ellen White como infalível no mesmo nível que os papas. Cara, isso é uma falácia que os caras insistem, mano. Os caras, tipo, o argumento do grito, vou ficar repetindo até ser verdade. Os caras parecem que não aprendem. Não importa quantos adventistas falam isso, cara. Não importa, os caras vão ficar insistindo, não, a adventista toma a Ellen White como se fosse o Papa e tudo, é infalível sim, se negar, ela não pode batizar. Cara, que loucura, bicho. Os caras não aprendem. Cara, mas sabe por que isso acontece, Helson? Eu vou dizer por quê. São dois problemas. Primeiro, um problema de desonestidade, né? É você não ir na doutrina oficial. Isso é um problema de desonestidade. Mas existe um segundo problema, e aqui a gente pode fazer uma meia-culpa. Existem muitos adventistas que, na prática, eles contradizem isso que está na doutrina oficial. Isso acontece, isso é verdade, tá? Então, eles acabam dando um mau testemunho. Imagina, você pega... Oi? Os da Reforma, por exemplo, adventistas da Reforma, que eu já vi, que são muito extremistas. Eu conheci alguns caras que assim, a minha experiência com a adventista da Reforma não foi boa, com pessoas que eu conheci. É bem extremista, tipo assim, você podia xingar Jesus, xingar Ellen White jamais. Era um nível assim, cara, era um absurdo. Tipo assim, eu não aceito tua oração se você não guarda sábado, é um negócio assim, bem bizarro. Os da Reforma, eles são assim, tá? Mas assim, mesmo dentro dos Adventistas do Sétimo Dia, você vai encontrar gente com práticas erradas. O ponto que precisa ser entendido aqui é o seguinte: você não pode julgar a doutrina de uma igreja por aqueles que fazem o contrário do que está na doutrina, entendeu? Então, assim, tem adventista que trai a esposa, por exemplo. Tem adventista que é ladrão. Mas a gente vai julgar o adventismo com base nessas pessoas? Não, a gente tem que julgar pelo que está na doutrina. Se você for na doutrina, a doutrina ensina só a escritura. Esse é o ponto. Foi bem legal o que a Vitória falou. O que eu diria é o seguinte, gente: existe fanático em qualquer lugar.
qualquer lugar tem fanático, tá? E também tem na Igreja Adventista. E a própria Ellen White lutou contra fanáticos na sua época, tá? Tem textos muito interessantes de Ellen White contra fanáticos. O que eu gosto de dizer para as pessoas é o seguinte, o grosso do que Ellen White defendeu, o grosso do que ela defendeu e o que você pode chamar de doutrina, está na Bíblia Sagrada. Eu posso dizer, assim, sem hesitar, que se tirasse Ellen White da minha vida, não ia fazer diferença doutrinariamente. Eu falo isso sem demagogia. E não é porque eu acho que ela não teve importância, mas é porque, doutrinariamente falando, tudo que eu defendo com base única e exclusivamente na Bíblia Sagrada, certo? Então, eu acho que esse é o ponto importante, inclusive a reforma de saúde. Se você estudar a Bíblia Sagrada, você não vai encontrar, assim, minúcias sobre saúde, mas você vai encontrar princípios gerais dos quais você consegue deduzir que, sim, nós devemos cuidar do nosso corpo, certo? E aí, o que a Ellen White faz? Ela simplesmente pega esses princípios e aplica com coisas um pouco mais específicas, entendeu? Que você pode discordar de um detalhe ou outro, não tem problema, mas o princípio geral é, sim, você tem que cuidar da sua saúde. Se você fizer isso, você vai se dar bem, né? Como o pessoal de Loma Linda. Tem uma outra cidade também que tem maioria adventista, que acho que é São José, lá, São José, né? Lá na Argentina, mesmo esquema também. Então, assim, é uma questão de você não ser um fanático e de você colocar as coisas no seu devido lugar. Ellen White tem muita coisa boa, mas você não pode colocá-la no lugar da Bíblia Sagrada, né? Ó, por exemplo, uma das coisas boas que você pode achar em Ellen White é, por exemplo, ela falando bem da reforma protestante. Se pegar o Grande Conflito, você tem vários capítulos dela falando super bem de Lutero, de Calvino, de Zwingli. Ela conta a história da reforma, entendeu? Não é o melhor livro da reforma que você vai ler na vida, mas é um bom ponto de partida. Você ler o Grande Conflito com esse olhar do tipo, olha, os adventistas estão exaltando a reforma protestante, exaltando os protestantes. Isso é muito legal, entendeu? Então tem muita coisa boa, mas você tem que colocar no seu devido lugar. Quando você coloca Ellen White no mesmo patamar da Bíblia, com as prerrogativas da Bíblia, aí, cara, tá tudo errado, aí melou tudo. E eu sou um grande crítico, não só dos anti-adventistas, mas eu sou crítico dos adventistas tradicionalistas que fazem isso, que colocam Ellen White no mesmo patamar da Bíblia. Eles estão errados, eles estão indo contra a doutrina, eles são uma vergonha para o adventismo e deveriam ser expulsos da igreja adventista, porque isso está errado. É isso. Tem um comentário aqui, me diz se é verdade ou não. Não precisa ficar se aprofundando, porque aí já está tarde. O Daniel Smith falou que a Ellen White dizia que era pecado andar de bicicleta. É verdade isso? Você já ouviu falar sobre isso? Isso aí é mais uma das dificuldades de interpretação das pessoas, tá? O que acontece? Primeira coisa, a gente precisa entender que a Ellen White, ela não é regra de doutrina. Então, se ela diz, é pecado andar de bicicleta, das duas, uma, ou ela está absolutamente errada, porque a Bíblia não diz nada sobre isso, ou existe algum contexto específico no que ela está falando. E esse é o segundo caso. No contexto específico, ela estava escrevendo para uma comunidade específica que estava comprando bicicletas numa época em que a bicicleta era o valor de um carro. E essas pessoas estavam comprando essas bicicletas para disputar com o outro, para dizer assim, eu tenho, você não tem. Ou seja, eram motivos mesquinhos, tá? Então eles estavam fazendo isso porque era moda, eles queriam disputar com o outro, estavam gastando um dinheiro que não tinham para poder comprar um negócio que era super caro. Eles não estavam comprando bicicleta porque, é saúde, ou porque eu quero chegar no outro lugar. Eram motivos mesquinhos. E ela diz, pessoal, parem com isso. Vocês não vão ficar gastando rios de dinheiro comprando um treco para poder ficar disputando com o outro. Esse é o contexto. Isso não significa que ela está dizendo que comprar bicicleta é pecado e que você tem que usar isso para todos os contextos. Na verdade, o princípio que ela está usando é um princípio bíblico. É o princípio que você tem que gerir bem o seu dinheiro, você não pode ficar fazendo compra por motivos mesquinhos para disputar com os outros. Tudo isso que ela está falando tem princípios bíblicos por trás. Só que a aplicação em si é uma aplicação muito contextual. A gente consegue aplicar essa questão da bicicleta hoje? Não. Mas a gente consegue aplicar conselho semelhante a outras coisas muito caras. Por exemplo, uma pessoa que resolve comprar um celular de última geração de 10 mil reais. Só que essa pessoa, ela ganha um salário mínimo. Então ela está se endividando para comprar um celular de última geração e sem necessidade. Ela quer só porque ela quer falar para o vizinho que, olha, eu comprei o celular de última geração. Cara, esse conselho se aplica para essa pessoa. Ela está fazendo uma coisa que não é correta. E é um princípio bíblico, entendeu?
Então veja como é que é importante você saber interpretar as questões. Mas a pessoa simplesmente pega o texto isolado, não analisa o contexto, forma uma doutrina em cima disso e vai dizer, olha, Ellen White estava dizendo que é pecado você andar de bicicleta. Caramba, não é assim que se faz análise, não é assim que se faz interpretação de texto, pelo amor de Deus. Né?